começando mais um vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, pois estamos comemorando um ano de YouTube. Um ano de YouTube. E isso é tão especial pra mim, daqui a pouco eu vou contextualizar tudo pra vocês, mas é tão especial que até um bolo eu peguei pra simbolizar. Vou deixar algumas imagens aí pra vocês verem o bolo, tá bom? Não, gente, olha esse bolo. Lindo, 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 lindo. Eu amei muito. Lindo. E no final a gente assopra a velhinha e eu realmente vou cortar pra vocês verem como ele é por dentro. Mas enquanto isso ele vai ficar de decoração aqui. Mas enfim, bora lá. Primeiro eu vou contextualizar pra vocês como foi a história por trás em criar o canal no YouTube. E eu criei o canal mesmo dia 18 de março de 2022. Só que eu só comecei a postar no dia 16 de agosto de 2024, que né, hoje faz um ano. Então, foi uma longa jornada aí. Desde os meus 13 anos eu sinto essa vontade de criar um canal no YouTube, de, enfim, conversar. Eu sempre amei ligar a câmera e conversar, assim, desde pequena, de dançar, de falar, enfim. E só que eu fui postergando, aí faculdade, escola, taranã. A vida foi acontecendo. E, né, sendo que eu criei o canal em 2022, só que eu realmente comecei a postar em 2024. E também, muitas coisas mudaram, né? Eu ficava, ai, o que será que eu vou falar no YouTube? As exigências e os julgamentos, eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais forte também. Então eu ficava nisso, ai, o que eu vou falar? O que as pessoas vão achar e tudo mais. Eu falei, quer saber? Chega. Chega. Em 2024 eu falei, eu quero iniciar esse sonho e não importa como eu vou iniciar. E daí eu escolhi uma data e comecei, entendeu? Que foi dia 16 de agosto. Essa data é muito significativa pra mim, não é simplesmente um dia, simboliza algo muito grande pra mim, que é o dia de nascimento de um santo que eu amo, que é Dom Bosco, e ele fala muito sobre essa juventude, sabe? Essa juventude alegre, cristã e tudo mais. Eu falei, eu quero transbordar isso, mesmo que as pessoas nem saibam, tipo, mas pra mim, eu quero transbordar essa alegria, né? Essa forma que ele viveu nos meus vídeos também. Então, obviamente, vocês não sabiam disso até agora, mas é isso, é algo, um propósito meu, sabe? Não importa, novamente, se as pessoas vão saber disso ou não. Estou contando aqui em primeira mão, porque é o aniversário de um ano, entendeu? Então é especial. Mas eu sempre pensei nisso, sabe? Então, aqui estamos, né? Defini essa data e eu já tava gravando alguns vídeos, nunca parei de gravar. Eu tenho vídeos, tipo, muito antigos, eu simplesmente falando, entendeu? Ligando a câmera e falando. E daí eu falei, não, dia 16 de agosto de 2024 eu vou publicar o meu primeiro vídeo. E foi. Foi o vídeo lendo os livros da Kiara Cass, que no caso foi A Seleção, A Elite e 2 contos, se eu não me engano, o primeiro vídeo. Mas, né, eu não sei se ainda está assim, mas quando você cria um canal no YouTube, você realmente está começando ele, cada vídeo pode ter 15 minutos, se eu não me engano. E o meu vídeo tinha 19 minutos, então eu tive que acelerar. Então acho que se vocês verem lá, vocês vão ver que minha voz tá super acelerada. E daí, né, os próximos vídeos eu fui ajustando para serem menores. E daí sim, o YouTube liberou para ter vídeos longos, né, mais aqui 15 minutos. E, né? Que bom, porque eu falo muito, às vezes eu falo muito mesmo.
Que mais? Nessa jornada aí, tivemos meses que eu postei mais, meses que eu postei menos, mas faz parte. Mas eu realmente queria ter essa constância, sabe? Realmente comemorar esse 1 ano que eu não tenho muitos seguidores e esse também nem é o meu objetivo. Obviamente, a gente sabe que dá pra crescer, né? Mas não é um dos meus objetivos conquistar seguidores nem nada. Eu realmente quero criar uma comunidade, eu realmente quero criar pessoas que gostem das mesmas coisas que eu, sabe? Ou que simplesmente gostam dos meus vídeos e, sei lá, trocar essa mensagem, sabe? Em algum momento. Seja por livros, seja por vlog do dia a dia, seja por conteúdos católicos, enfim, não importa. E é isso. Tive mudança de editor ao longo desse ano também. Eu que edito todos os meus vídeos. Só que antes eu editava no CapCut. Só que daí depois ele começou a cobrar um monte de coisa. E eu falei, quer saber? Desisto. Não aguento mais. E eu falei, quer saber? Eu já pago todos os programas da Adobe. Por que não estou usando o Premiere? Daí fui lá, já sabia o básico, na verdade eu ainda sei só o básico do Premiere, mas eu falei, bora. Então, se vocês verem os meus primeiros vídeos e agora os últimos, né, os mais recentes, vocês vão ver essa mudança aí de edição, sabe? Bem sutil, até porque eu queria sempre deixar com a minha carinha, mas teve umas mudanças aí. Enfim, gente, é isso. Essa foi a introdução. Mas eu também queria deixar esse vídeo algo que eu pudesse, ano a ano, comemorar. Porque, gente, não é só um ano, não é só um canal no YouTube. É muito mais realização de um sonho. Porque, como eu falei, desde os meus 13 anos, agora eu estou com 25, eu tinha essa ideia de criar um canal no YouTube. Então, essa minha coragem, né, simboliza isso. Minha coragem, minha persistência, minha disposição, a minha constância. Então, assim, eu tô muito feliz com tudo que eu consegui criar aí. E, obviamente, vai se ajustando, né? Vou amadurecendo também, mas eu queria muito comemorar. Então, e eu quero comemorar, obviamente, mais anos, se Deus quiser. Então, eu fiquei pensando, tá, eu vou fazer essa introdução para as pessoas saberem, né, como eu vim parar aqui em 1 ano de YouTube, mas eu quero que esse vídeo eu consiga regravá-lo ano após ano. Então, fuçando no YouTube aqui, eu encontrei uma tag que foi a Paula Alexandra que criou, e eu falei, cara, essa tag é incrível. E eu nunca gravei tag aqui no canal, então vai ser a primeira vez. E ainda mais num vídeo tão especial como esse. E ainda o tema dessa tag, ela foi, tipo, gênia e super se encaixou com o tema de hoje. Então eu vou né? Vou mostrar pra vocês a tag aqui. E a última pergunta, pra dar 10 perguntas, eu mesma fiz, né? Pra ficar do meu jeitinho, pra ficar algo personalizado. Então vamos lá. Tenho anotado as perguntas e as respostas, porque sim, eu vi esse vídeo dela umas 2 vezes. A primeira vez foi quando me deu insight que eu preciso gravar essa tag. E a segunda vez eu fui realmente anotando as perguntas e já pensando, tá, que livro eu poderia encaixar nesse tópico e tudo mais. Então vamos lá. Obviamente, o tema principal é livros, porque começamos com livros e eu amo falar sobre livros. Então, a tag tinha que girar em torno disso. Mas enfim, vamos lá. O nome da tag se chama Livros que Mudaram a Minha Vida, por Paula Alexandra. Perfeito, entendeu? Perfeito esse tema. Bom, primeira pergunta. O primeiro livro inesquecível, aquele que te fez entender que você amava ler. Eu tenho muitos livros que eu poderia colocar aqui, mas eu acho que o primeiro que eu realmente falei, agora eu sou leitora, foi Garota Online. Então eu li
Esse livro, eu tenho até a data aqui, de quando eu comecei e quando eu terminei. Foi dia 12 de julho de 2015. E eu terminei dia 16 de julho de 2015. Então, eu tinha acabado de fazer 15 anos. E esse livro me fez sentir que eu era uma leitora, entendeu? A partir dele, eu realmente comecei minha jornada literária. Sério, esse foi o pontapé. Não que antes eu não tivesse lido nenhum livro. Eu li livros na escola, li livros na infância, que muitos deles eu não lembro mais. Só que esse daqui eu mesma falei, eu sou leitora, eu quero ser leitora, eu quero colecionar livros, sabe? Ele foi o primogênito, vamos dizer assim, dessa coisa toda. Eu estou aqui graças a ele. Então, a Garota Online, eu senti muitas coisas lendo esse livro, e ele vai aparecer em outro tópico, e daí eu vou explicar um pouco mais sobre o quão importante ele é pra mim. Eu não lembro muito sobre a história, eu só sei que é um romance, e é uma trilogia. E foi até engraçado que quando eu li ele pela primeira vez, daí não sei de quanto tempo, surgiu o segundo. Daí eu comprei o segundo, e eu pensei que tinha acabado ali, entendeu? Gente, um dia eu tava no shopping e eu vi uma moça andando com um livro escrito Garota Online. Eu fiquei, calma lá. Fui correndo no Google pra ver se realmente tinha o terceiro, e tinha, gente. Naquele mesmo dia eu falei, mãe, eu preciso ir na livraria comprar, entendeu? E comprei novamente. Eu, na verdade, preciso reler ele, porque eu confesso que ele e os outros dois, né? A trilogia toda, mas ele é muito especial pra mim, gente. Muito, sério. Próxima pergunta. Um livro que mudou a sua forma de pensar. Pode ser sobre amor, vida, autoestima, algo que te transformou por dentro. Eu tenho 2 livros aqui. O primeiro é O Jardim Secreto. Eu confesso que eu sou mais apaixonada pelo filme. O filme me conquistou primeiro, porque eu vi o filme primeiro. Mas depois que eu li o livro, eu fiquei, cara, realmente, ele é muito genial, né? Muito. Enfim, a autora é muito genial. E, basicamente, esse livro fala através de crianças, e eu amo crianças, como a vida pode ser bonita nos detalhes e criativa. Sério, a gente pode ter inspiração nas pequenas coisas da vida. Aqui, no caso, é um jardim, né? É o contato com a natureza, e quanto isso é belo, o quanto isso pode transformar a nossa vida. Como aconteceu aqui com um dos protagonistas, né, que mudou a vida dele. E como as pessoas também ao nosso redor podem mudar a nossa vida. Então, fala sobre esperança, fala sobre mudança, tudo num aspecto de crianças, e crianças, assim, maduras. Muito maduras, mas elas são crianças, né, maduras aí. Enfim, muito especial pra mim esse livro, e realmente mudou minha forma de pensar, sabe? Sobre mudanças, principalmente. A protagonista aqui, ela podia ser a pessoa mais rebelde do mundo por conta de tudo que ela passou. Mas não, ela vê uma esperança, ela vê se ela quer uma coisa, ela vai lá e faz, ela descobre e tudo mais. Então, assim, pra quem não leu ou pra quem não viu o filme, vale a pena, hein? Vale a pena. O próximo é Senhora. Gente, esse foi um dos livros que eu li na época da escola, se eu não me engano foi no 2º ano do ensino médio, acho que foi, e eu sou apaixonada por esse livro, eu sou apaixonada, e eu acho que o que ele me transformou, né, minha forma de pensar, foi em relação aos clássicos, porque no meu caso, tá, vou falar a experiência própria, eu sempre via clássicos como, black, cansativo, exaustante, que coisa chata, sabe? Meio que obrigado, né? Porque normalmente a gente lê clássicos na época da escola, principalmente pro vestibular, então, né? Você não quer, não quer fazer isso, não quer ler esse tipo de livro. E eles são cansativos, né? Concordamos, eles são cansativos. Só que esse eu precisava fazer um trabalho muito importante, assim, muito importante.
E eu tive muita dificuldade de ler ele por conta, assim, de pegar o livro e realmente ler. E foi a primeira vez que eu li um livro escutando o audiolivro. Procurei no YouTube, não sei se isso é legalmente aprovado, mas enfim, foi uma das alternativas que eu fiz, que realmente não estava conseguindo engatar na leitura, não estava entendendo bolhufas. Então eu peguei, e foi a primeira vez que eu escutei audiolivro e acompanhava a leitura pelo livro, né? Então, escutava e lia ao mesmo tempo. E foi incrível, incrível. Eu amo esse livro. Eu amo muito. E ainda mais fazer o trabalho, a gente descobre tantas outras coisas que eu fiquei apaixonada por esse livro, entendeu? E esse livro me moldou a forma como eu pensava em relação aos clássicos. E ele é um dos meus favoritos e eu quero muito reler ele. Tem várias anotações ainda. Ai, muito especial. Terceiro, um romance que te ensinou algo sobre o amor. Um livro que te fez refletir sobre relacionamento de um jeito novo. Eu tenho 2 livros aqui, mas vamos por partes. O primeiro é Minha Melhor Parte. Gente, eu li esse livro, olha isso aqui. Eu li esse livro esse ano e eu fiquei extremamente apaixonada, entendeu? Extremamente apaixonada. Que casal! E esse casal ensina, né, a reflexão que me trouxe é que um relacionamento não precisa ser uma montanha-russa com picos, sabe? Hora está muito bem, hora está muito mal, não. É aquela montanha-russa que tem altos e baixos, obviamente, porque nenhum relacionamento nem a vida é linha, né? Só que não é aqueles picos, aquelas emoções todas e tudo mais. Não, é um relacionamento maduro, um relacionamento de 2 pessoas que se amam e que querem dar certo, sabe? Fazem de tudo pra dar certo, que tem um negócio chamado diálogo, que conversam, entendeu? Se tem algo que tá te machucando, você vai lá e fala, ou algo que tá te dando agonia, enfim, tirando seu sono, você vai lá e fala, entendeu? Se vocês querem um relacionamento, foquem no relacionamento aqui da Win e do Bo. Que, nossa, gente, que emoção, entendeu? Que emoção, que casal maravilhoso. E realmente eles fizeram perceber que comunicação é tudo, um relacionamento saudável é possível sim. E, nossa, que casal. Já falei que casal, enfim. E um outro livro que eu fiquei com preguiça de pegar, porque ele tá bem lá no fundo, é After. Sim, momento polêmico. Eu li After em 2021, li pela primeira vez em 2015, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas eu li todo o resto em 2021 e eu devorei, gente. Não podemos falar que esse livro não é devorável. Ele é devorável, tá? Muito devorável. Por conta da escrita, por conta das coisas, mas é isso. É um relacionamento que eu não quero pra minha vida. É um relacionamento que, assim, ok, o Hardin se ajustou lá depois de muita terapia, tananana, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero um relacionamento assim. Gostei de ter lido After, devorei, eu li todos os livros. Não vou falar que não gostei, eu gostei, gente. É devorável, é muito bom pra curar ressaca literária e tal, mas não é um relacionamento que eu quero pra minha vida, entendeu? Eu quero, ó, esse relacionamento aqui. Então eu quis trazer esses 2 opostos. Um relacionamento que eu realmente quero e que me fez perceber que um relacionamento saudável é possível sim. E um relacionamento que, assim, foi um livro que eu li, devorei, amei, sim. Mas não é um relacionamento que eu quero. Eu não quero ele. Sinto muito, mas ele pode ficar bem lá no cantinho dele. Entendeu? Eu quero fugir desse tipo de relacionamento. E é sobre isso. 4. Um livro que te curou ou te ajudou num momento difícil. Aquela leitura que parecia ter chegado na hora certa. Nessa questão, temos 3 livrinhos. O primeiro é Garota Online, que eu comecei a ler quando eu li ele numa fase muito difícil pra mim, que foi
quando o meu pai estava internado com pancreatite. E pancreatite é coisa séria, então teve altos e baixos na trajetória dele no hospital. E eu fiquei na minha avó, e uma das minhas companhias era esse livro, entendeu? Foi esse livro. Então, por isso que ele é muito importante pra mim, porque ele foi uma companhia naquele momento difícil, que eu via minha mãe chorar, enfim, não foi fácil, mas graças a Deus meu pai está tudo bem, né? Já passou alguns anos, né? 10 anos, enfim, está tudo bem agora. Mas esse livro foi uma companhia, então, mais uma vez, ele é especial. Porque além dele me mostrar que eu quero ser leitora, ele me fez companhia e eu realmente vi que livros podem ser uma companhia mesmo quando a nossa vida está por água abaixo, né não? Os outros 2 livros que eu vou falar pra vocês aqui, um é e-book, então eu vou pegar a capinha deles aqui pra vocês, mas esses 2 livros a seguir que eu vou falar, também foi uma fase difícil, que foi quando o meu irmão estava internado em 2022 com um vírus no cérebro. E ele ficou 1 mês no hospital, também com altos e baixos, precisou fazer cirurgia, enfim, foi tenso. E eu tive a companhia desses 2 livros aqui, que foi A Hipótese do Amor, então ele é muito especial para mim também, e o e-book Teste. Abandone o script. Então, esse daqui é um calhamaço, no caso. Ó, ele tem 872 páginas, tudo bom. Mas esses 2 livros realmente me ajudou, entendeu? Foi uma companhia e também fiquei na casa da minha avó. Eles vieram na hora certa. Todos esses livros são, na minha opinião, né? Eu tava vivendo um caos. Também meu irmão está bem agora, só pra contextualizar. Meu irmão também está bem, super saudável, graças a Deus, sem nenhuma sequela. Graças a Deus também. Mas mesmo ele passando por tudo e eu vivendo meio que, né, por fora assim, esses livros foi como se eu tivesse me enfiado embaixo de um cobertor e recebesse um quentinho, sabe? Que tudo ia ficar bem. E, enfim, amo esses 3 livros, tá bom? 5. Um livro que te apresentou um mundo completamente diferente. Pode ser uma cultura, uma época ou até um universo fictício que te marcou muito. Eu tenho 2 livros aqui. E a primeira vez que eu vi a tag da Paula, eu até fiquei, que livro eu vou colocar? Eu não sabia, entendeu? Daí quando eu vi de novo, e realmente eu tava selecionando os livros que eu ia falar aqui, veio de imediato esses 2 livros. Foi tipo, caiu como uma luva, entendeu? Nessa pergunta. Os 2, respectivamente, são HQs. Os 2 eu li na época da escola. E os 2 falam sobre momentos históricos muito tensos. Muito tensos. Primeiro, Maus. E o segundo, Persépolis. Se vocês ainda não viram sobre o que se trata desses livros, por favor, vão lá, né, procurar mais sobre. Maus se trata no período do Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, e Persépolis é a Revolução Islâmica no Irã, de 1979, e Guerra Irã-Iraque, 1980 e 1988. Então, assim, não são histórias tranquilas, tá? Não são. E esse livro aqui, a autora é uma autobiografia, entendeu? A autora realmente viveu isso, viveu esse momento. E ela tinha apenas 10 anos, então, assim, é complexo, tá? É complexo. Vou mostrar pra vocês, ó, né, uma historinha aí. HQ. E Persépolis, essa é a minha edição, o completo, é a edição completa, porque, se eu não me engano, são 4 livros, e daí, separados, daí nessa versão tem tudo, tá? E Maus é assim, e fala, né, sobre a Segunda Guerra e o Holocausto, e eles são muito importantes na minha trajetória literária, e ainda bem que a Paola colocou essa pergunta, porque eu queria muito falar sobre eles em algum momento, e
cai como uma luva, como eu falei. Eu acho que pelo fato deles serem HQs, a história fica um pouquinho mais tranquila, tá? Minha opinião, tá bom? Não estou querendo romantizar as histórias aqui, mas pela questão de ser HQ, fica um pouco mais tranquila. E um pouco mais didática, da gente entender o que realmente rolou, e como rolou, e por que rolou, e tudo mais, tá? E, então esse aqui é muito chocante, porque é a própria autora que conta a história de o que ela passou naquela época. E esse daqui é muito interessante. O desenhista aqui, o ator, enfim, ele usa metáforas visuais. Então, judeus são representados como ratos, alemães como gatos, poloneses como porcos. Então, né, dá para fazer muita reflexão por essa questão, sabe? São animais aqui, mas cada animal tem sua hierarquia, como aconteceu lá naquela época e tudo mais. Então, assim, são 2 livros completamente diferentes, mas eles são muito reflexivos e falam sobre contextos históricos muito importantes. Então, se você ainda não leu, vale a pena. Um livro onde você se sentiu representada, aquele em que você se viu no lugar da protagonista ou se sentiu compreendida. Essa pergunta é meio difícil para mim, porque eu decidi realmente um livro, porque basicamente todos os livros que eu amo, eu me senti representada, principalmente pela protagonista, ou enfim, eu me senti inserida ali, me senti representada, compreendida e tudo mais. Então, eu ia falar todos os livros? Não ia, né? Veio na minha mente um que eu amo muito, e ele é nacional, que é Um Encontro em Paris, da Júlia Macedo, minha xará. Enfim, e vou explicar, vou contextualizar aqui. Eu descobri esse livro do absolutamente nada, né? Ali, aleatoriamente, apareceu pra mim no Instagram essa capa maravilhosa que tem Paris. Daí eu falei, eu quero, entendeu? Porque, gente, eu amo Paris. O meu sonho é ir pra Paris. Não tive esse privilégio ainda, mas um dia, se Deus quiser, estarei lá, vendo a Torre Eiffel, entendeu? De pertinho. Então, já me conquistou, já me senti representada por esse tópico, por se passar em Paris. A Júlia, a autora, passou por isso, entendeu? Só que daí ela colocou a história dela como se fosse da Bella, que é a nossa protagonista aqui. Então a Bella vai para Paris e ela vive um romance lá, entendeu? Na cidade do amor. Ai, ai, é incrível. Então, assim, muitas coisas me conquistaram nesse livro, muitas coisas eu me senti representada pelo fato de ser em Paris. E também o final não é um final típico que a gente espera, e eu gostei muito disso, porque quando eu estava lendo esse livro, esse final fez todo sentido, e eu fiquei, cara, estou passando exatamente pela mesma coisa. E incrível, incrível, incrível. Eu amei muito esse livro, muito. Então, ele se encaixou também como uma luva nessa questão. Um livro que te inspirou a escrever, criar ou sonhar mais alto. Qual leitura acendeu uma faísca criativa em você? Eu amei que também a Paula escreveu essa pergunta, porque fala muito sobre mim, entendeu? Porque, para quem não sabe, eu sou designer de formação, me considero uma pessoa muito criativa. Sério, cada coisa que eu invento na minha mente, assim, mas faz parte. E que bom que teve essa pergunta, porque eu consigo aí colocar um pouquinho de mim, né? Não que os outros livros não tenham nada sobre mim, tem, mas essa pergunta em específico junta o que eu amo fazer, que é ler, e ainda a minha profissão, que é designer. Uma das profissões mais criativas aí que temos. E eu selecionei 3 livrinhos aqui, então vamos por partes. O primeiro é Roube como um Artista. Esse livro é mega curtinho e ele é super diferentão, gente. Ó, tem imagem, tem textinhos pequenininhos, mas ele é incrível, entendeu? Ele é incrível. Ele basicamente te ajuda a roubar ideias para transformá-las como suas. Parece meio doido, mas quando você lê, tudo faz sentido e você começa a ver tudo como ideias, entendeu? Vários insights.
Então, super aconselho vocês lerem. O próximo livro é nacional também, que é Despertar Criativo. E o próprio título fala criatividade, né? Criativo, como ser criativo e tudo mais. Fiz várias anotações também, não sei se vocês vão conseguir ver. É um livro que, assim, maravilhoso. Eu tenho vários post-its, ó. Ai, eu acho que não vai focar, porque tá focado em mim. Mas enfim, vários post-its. E algumas partes eu coloquei uns post-its maiores, ó. E eu colocava ideias. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas enfim, tem vários post-its escrito ideias, insights e tudo mais. Sério, incrível esse livro. Além dele ser nacional, né, maravilhoso, ele fala sobre criatividade. E uma coisa que eu gostei é que, assim, aqui, como eu leio muito sobre isso, né, sobre a área criativa e tudo mais, ele se tornou um pouquinho repetitivo, porque algumas coisas eu já sabia, já entendia. Só que ele faz tipo um compilado, então parece que é um caderno que você compilou todas as suas ideias, todas as suas anotações sobre criatividade e está nessa belezura, sabe? Então, ele é incrível. Eu amei muito ter lido esse livro e realmente me deu muitos insights, tá? E o último, que também, olha isso daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem muitas anotações. Basicamente, quase todas as páginas eu anotei alguma coisa, que é Criatividade S.A. Esse livro, eu acho que a primeira vez que eu soube sobre esse livro foi através da Femingos. Eu acho que foi, se eu não me engano. E já fazia um tempinho que tava aqui na minha estante. E eu li o ano passado. Ele é denso, tá? Os outros dois você lê com mais facilidade. Esse daqui é mais denso, mas custou eu finalizar ele, tá? Custou. Eu realmente só queria finalizar porque eu tava interessada na história, porque senão não ia rolar. Mas enfim, basicamente eles contam a história de como foi criar a Pixar. E assim, desde o comecinho até o que a gente sabe hoje. Até o que a gente sabe hoje não, porque esse livro foi publicado em 2014, já faz 10 anos. Então, com certeza, muita coisa mudou de lá pra cá. Mas, né, até a gente... É o que a gente sabe, né, da Pixar. Então, assim, tem muita gente envolvida nessa história. Muita gente, muitos processos de negócios e tudo mais. Então, confesso que às vezes eu ficava meio... Gente, eu não tô entendendo mais nada. O que tá acontecendo? É tanta gente, tanta informação, tanana, que eu não entendia, entendeu? É essa forma densa, porque tem muita informação. Só que o legal é que, junto com o que eles estão falando sobre a história da Pixar, né? Como surgiu a Pixar, eles dão dicas de como você ser um bom líder, de como você ser criativo, e de como você ser uma pessoa ligada a finanças e tudo mais. Então, é muito legal, entendeu? Tem essa parte histórica da Pixar, mas linkado a isso, o autor, ele linka dicas. Então, olha, a gente teve esse problema, mas a gente fez isso, isso e aquilo, e tudo mais. E você pode fazer isso, isso e aquilo também na sua empresa, para você ter esse resultado, entendeu? Então, é interessante. E o autor, ele é cofundador da Pixar Animation, então ele sabia, né, muito sobre esses rolês aí que surgiam. E realmente, gente, é devorável. Também tive vários insights e eu gostava que ele começava um capítulo, né, uma nova informação, enfim, falava sobre esse momento histórico e daí depois ele linkava os assuntos dando essas dicas, sabe? Então, por isso que eu não desisti dele. Eu acho que se fosse só a história da Pixar, eu ia desistir, porque, meu Deus, quanta gente, eu ficava perdida. E principalmente quando foi passando, né, quando realmente começa a transformar com a Pixar que a gente conhece hoje, eles começam a falar como foi o processo criativo de Toy Story, de Enrolados, como foi a ligação ali Pixar e Disney e tudo mais,
como foi a criação de Up, a criação de Divertidamente. Então é muito interessante, sabe? Os bastidores, assim, eu amo. Então vale super a pena também e, obviamente, tem muitos insights aqui. Uma frase de um livro que vive com você até hoje. Cite aquela que te acompanha como um mantra ou lembrança importante. Difícil essa pergunta aqui pra mim, tá? Vamos falar sobre isso, que é difícil? Eu não tenho, gente, não consigo decorar uma frase, assim, muito específica. Bem, pelo menos nenhuma frase que me chamou muita atenção pra eu ter decorado, sabe? Fora versículo da Bíblia e tal, daí sim. Só que de livro comum, muito difícil, não tenho, não tenho. E uma, assim, se fale, meu Deus, ainda não surgiu. Quem sabe ainda esse ano não venha um, né? Não venha. Mas enfim. Mas eu não queria deixar essa pergunta em branco, né? Daí eu lembrei de um livro que eu levo como um mantra, entendeu? Não é uma frase, mas sim um livro. Que é O Ano em que Disse Sim, da Shonda. E esse livro eu li... eu não tenho anotado aqui. Enfim, acho que foi final de 2019, se eu não me engano. Enfim. E, basicamente, conta a história da Shonda aqui, né? Pra quem não sabe, Shonda foi a criadora das séries Grey's Anatomy, né? Essa é mais relevante. É a única que eu conheço também, e olha lá, bem pouco. Enfim, voltando. Então, ela conta um pouquinho da sua história, da sua carreira e tudo mais. Só que ela fala principalmente desse ano, que ela resolveu falar sim para tudo, entendeu? Tudo. Seja para eventos profissionais, seja para momentos em família. Então ela basicamente falava sim para tudo. E ela falou quão incrível e transformador foi isso. E desde quando eu li, eu confesso que quando eu li eu fiquei meio perdida em algumas partes, porque, se eu não me engano, ela estava começando a produzir ou começando as gravações, ou no meio da... não sei qual é o período aí, mas das gravações de Grey's Anatomy. E eu nunca vi a série. Então ela falava os nomes de umas pessoas aleatórias que eu não conheço. Então eu ficava meio tipo, não tô entendendo nada, entendeu? Que rumo isso vai levar? Então eu não gostei dessa parte, porque eu realmente fiquei meio avoada, assim, não entendendo nada. Mas a premissa é muito interessante, entendeu? Porque ela começava a falar esse processo que foi, porque antes ela se... ou focava muito só em momentos de trabalho e deixava de curtir com a sua família, ou ela se isolava, tipo, ai, trabalhei muito, vou ficar só em casa, não fazer mais nada, não saía, e enfim. Então, ela falou o quão transformador foi esse ano, em que ela disse sim, e eu realmente estava passando por uma fase difícil também, mais pessoal, que eu estava com eu estava com crise de pânico, então eu também não queria sair de casa e tudo mais, né, por medo. E eu falei, quer saber? Esse livro, desde então, se tornou um mantra pra mim, entendeu? Daí tudo quando eu estou com muito medo de fazer alguma coisa, e simples, tá? Coisa simples, assim, tipo, ir na padaria ali. Eu falo, não, vamos lá, você consegue, vamos falar sim. E também pra eventos, então muita gente me chamava pra sair e tal, daí eu falava, não, tô bem aqui, com meus livrinhos em casa. Daí eu falava, não, vamos falar sim. Eu lembrava desse livro. Então não é uma frase, mas é um livro que virou meu mantra e desde então eu sempre penso e lembro dele. Então também, se você nunca leu, leia que é muito bom. Nona pergunta. O livro que você mais gosta de presentear ou recomendar? Porque ele precisa ser lido por mais pessoas. Para este, eu tenho 2 livros, tá? Eu também fiquei, meu Deus, eu não tenho nenhum livro. Nenhum livro que eu recomendo, nenhum livro, porque à minha volta, assim, não tem tantas pessoas que leem as mesmas coisas que eu. Eu tenho pessoas leitoras, mas não tanto de romance, mas coisa autoajuda e tudo mais. Então é mais difícil de eu recomendar, né? Porque as pessoas à minha volta não leem o que eu leio. Enfim. Daí eu falei, também não vou deixar essa pergunta vazia, né? Sem nada. Daí eu fiquei olhando aqui pra minha estante, olhando, deu... como eu esqueci desses livros, entendeu? Eu não costumo recomendar tanto, mas com certeza já recomendei 1, 2 vezes.
que são Na Estrada com o Ex e Vale de Romance Comigo. Amo esses livros, entendeu? Bom, vamos por partes. Na Estrada com o Ex foi engraçadíssimo esse livro. Eu amei horrores esse livro, principalmente os personagens secundários. Eu amei muito, entendeu? É uma road trip, tem viagens, tem problemas, tem altos e baixos. Olha, incrível. O final dos dois, já vou falar, é meio blé, tá? O final dos dois. Mas, tudo bem. Tudo bem, porque foi tão gostoso ler que, enfim, eu amei. Quero reler de novo. Fale de Romance Comigo, que, infelizmente, a capa deixou a desejar, galera. A capa deixou de desejar, entendeu? Não representa nada. Nada do livro. Mas, enfim. Eu, como designer, refaria essa capa, que realmente, né, não ornou. Mas, enfim. Tenho várias anotações nele também. E, basicamente, esse livro aqui fala de uma autora que ela está em processo em bloqueio criativo, aí juntando a criatividade. E ela vai conhecer um homem que vai voltar toda a sua criatividade, entendeu? E ela precisa estar com ele para ser criativa. É algo mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. E obviamente eles vão começar um romance e tudo mais, só que ela é autora, então é um livro que fala sobre livros. E uma das cenas que eu mais gosto, que eu lembro até hoje, é uma cena que ele pergunta: ai, por que você lê tantos livros de romance se é tudo igual? E ela faz uma analogia? Não sei se é essa a palavra. Se eu estiver errada, eu coloco a palavra certa aí. Mas uma analogia de livros de romance com futebol. E assim, ela foi gênia. A autora aqui foi gênia, entendeu? Porque assim, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, se vocês querem ver essa cena, leiam, que é muito bom. Entendeu? É muito bom. E tem um romancezinho aí. Perfeito. Perfeito. Novamente, o final é meio blé, mas todo o resto vale, entendeu? E, por último, a 10ª pergunta, que é uma pergunta feita por mim, né, pra eu deixar aí com algo que eu realmente criei, enfim, mais personalizado, é a seguinte pergunta, que na verdade uma em duas em uma, duas perguntas em uma, que é: livros que marcaram o início da sua jornada literária e quais entrariam nessa lista se ela começasse hoje? Então vamos lá. Eu comentei com vocês de Garota Online, né, que foi o primeiro que realmente eu me tornei leitora através dele. Só que eu queria falar de livros da minha infância mesmo, sabe? Os primogênitos dos primogênitos. E eu trouxe aqui 2 livros que eu tenho visualização bem nítida na minha mente de eu lendo eles. Que o primeiro é Judy Bode. Então, esse livrinho, gente, sei lá quando eu li, entendeu? Sei lá quando eu li. Mas era bem novinha, vamos ver. 2006. Provavelmente eu tinha 6 anos. Então, assim, foi realmente no início aí da minha infância, da minha, né? Enfim, maravilhoso, Judy Bode, amo muito. Tem alguns livros aqui na minha estante de recordação e eu vou passar de geração em geração, se Deus quiser. E o outro livro que também eu tenho muita essa visualização de eu lendo ele, de querer ler ele, é Poliana. Esse livro aqui, eu nem sei de quando ele é. Vamos ver. Tá, 2010. Eu tinha 10 anos. Eu tava no 5º ano, galera. Estava no 5º ano. Foi um livro que eu tive que ler pra escola. Eu lembro que no começo eu fiquei meio assim, um livro pra escola. E 10 anos a gente já começa, né, a falar, não quero ler, não quero, tudo. Então fui meio que obrigada a ler esse livro, mas depois eu fiquei apaixonada, entendeu? Eu fiquei apaixonada. Sendo que eu fiquei tão apaixonada, esse foi realmente que eu usei na época da escola, que eu tive que comprar, gente, edições pra ter na minha estante mais bonitinha. Então esse é Poliana e Poliana Moça. Olha essa capa. E ainda é tradução de Monteiro Lobato, que torna muito mais especial, entendeu? Essas edições aqui. Mas enfim, Poliana também foi um dos livros que eu lembro dessa minha fase, sabe?
que com certeza eu colocaria eles como um dos primeiros que, né, tornou aí minha fase leitora, né. E tem um outro livro, gente, um outro livro que eu queria muito ter encontrado, mas eu não lembro, gente. Eu lembro de eu pegando ele na biblioteca da escola, olha isso, na minha primeira escola, sei lá, no primeiro ano, minha primeira série, só que eu não lembro. Eu lembro da capa, é um cachorro branco, e é um desenho muito específico, então eu não consigo descrever ele. E eu não lembro o nome, entendeu? Mas eu tenho essa memória nítida na minha mente, de eu pegando esse livro na biblioteca e essa capa chamativa de um cachorro branco, de um desenho muito específico. Com um desenho muito específico. Enfim, infelizmente vou deixar aí passar, tá? E a próxima pergunta, né, que é linkada a isso, é quais entrariam nessa lista se ela começasse hoje? Então, pensando que eu comecei a minha jornada literária com 15 anos, e agora estou com 25, 10 anos aí que eu sou leitora, incrível. Eu estou pensando em colocar livros atuais, né, recentes, que eu gostaria de ter lido naquela época que eu comecei a ler. E eu acho que eu não poderia deixar de mencionar ele, melhor do que nos filmes. Gente, eu acho que a Júlia de 15 anos, a Júlia de 2024, amou esse livro. A Júlia de 24 anos amou esse livro. Mas eu acho que a Júlia de 15 anos ia devorar esse livro também, ia amar muito mais. Porque esse livro passa na época da escola, né? E com 24, eu já estou formada e pós-graduada. Então, algumas coisas já não fazem muito sentido aqui. Então, se eu lesse com 15 anos, ia ser, ó, um chuchuzinho. Novamente, não que ele não foi agora com 24, que foi quando eu li. Mas, né, eu acho que com 15 ia me representar muito mais. Então, assim, com certeza esse seria um livro da Júlia de 15 ia ler muito. Enfim. Ai, gente, é isso! Terminamos! Agora eu vou mostrar pra vocês o bolo e vamos assoprar a velhinha, né? Olha este bolo. Ai, meu Deus, espero que ele não caia. Meu Deus. Ok. Maravilhoso. Yeah. Olha isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô muito feliz e espero que... Tô muito feliz também que você está aqui me seguindo, enfim, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Coloque aqui o que vocês querem ver nesse próximo ano aqui no canal, que eu quero muito saber. E novamente, muito obrigada por confiarem no meu trabalho, por confiarem em mim, enfim. Eu tô muito feliz mesmo de comemorar esse um ano e espero que vocês tenham gostado do vídeo e dos canal em si, né? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!